O Brasil está na lista dos países que mais cobram impostos no mundo. Os impostômetros mostram em tempo real quanto foi arrecadado até aquele momento no Brasil, nos estados e nos municípios. Em média, trabalhamos 5 meses no ano só para pagar os tributos. E o pior, um estudo feito pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário mostra que entre os 30 países pesquisados, o Brasil é o que oferece o pior retorno em benefícios à população, levando em conta os valores arrecadados em impostos. A alta carga de tributos em geral é uma reclamação constante dos brasileiros. Por isso, o Reflexões de hoje vai falar sobre a reforma tributária. E aqui ao meu lado, eu estou com a Gisele Reis, consultora jurídica da TV Justiça. Como vai, Gisele? Tudo bem? Olá, André. Será que os problemas são tão graves? Será que há necessidade de um novo sistema tributário? Vamos ver, vamos discutir esse assunto hoje, não é? Então, para debater esse tema, nós contamos com a presença de 2 convidados. Vamos ver quem são eles. Rebeca Drummond de Andrade é advogada e mestranda em Direito Tributário pela Universidade Católica de Brasília. André Mendes Moreira é advogado, professor da Universidade Federal de Minas Gerais e doutor em Direito Tributário pela Universidade de São Paulo. Bom, no início do nosso programa, nós vimos que o Brasil é um dos países que mais tem tributos no mundo, mais arrecada, inclusive, em termos tributários, né? Mas, ao mesmo tempo, ele oferece um nível de serviços públicos muito inferior à maior parte dos países desenvolvidos, não é? Qual é a explicação que nós temos para isso? Queria começar ouvindo os nossos convidados, não é, Gisele, sobre esse aspecto tão importante para nós, para a sociedade em geral, não é? Bom, André, exatamente. Nós temos um sistema tributário praticamente em colapso. Nas palavras de Augusto Becker, né, temos um verdadeiro carnaval tributário no Brasil. E, assim, é preciso que consideremos que a Constituição Federal de 1988, ela traz esse estado de bem-estar social para o Brasil. E um dos meios para que financiemos esse estado de bem-estar social é justamente por meio dos tributos, não é? Só que, de fato, o que nós vemos atualmente é uma carga tributária altíssima. Então, temos dados do Banco Mundial no ano de 2015, que previu cerca de 33% do PIB. Então, é uma carga tributária mais alta da América Latina. Não é a mais alta do mundo, mas a mais alta da América Latina. Né? Muito elevada. E, como dissemos aqui, ela tem um retorno muito pouco, né? Deixa muito a desejar a população. E isso muito se deve, né, à falta de uma gestão tributária eficiente. E, claro, a corrupção também é um grande fator que influencia. E aí a gente poderia dizer, aproveitando aqui a lembrança do Alfredo Augusto Becker, né, será que esse carnaval tributário ele entra em conflito, então com o nosso Estado social, quer dizer, com a perspectiva da Constituição brasileira de que a gente pudesse alcançar um bom nível, um bom estágio de Estado social? E acrescentaria ainda mais uma colocação dentro desse mesmo complexo de questões, né? Será que nós temos que realizar mesmo uma reforma tributária ou há fatores mais exógenos, digamos assim, que são mais decisivos para que a gente continue com esse retorno tão ruim, não é, de serviços públicos em geral e do Estado em geral, né? Eu acho que a questão dos serviços públicos, ela me parece muito importante, porque também é muito comum a gente ouvir, mais recentemente, argumentos do tipo, olha, como de fato no Brasil há corrupção ou há desvios conhecidos e cada vez mais se tornaram conhecidos, e não há um retorno adequado, o retorno que o Estado oferece para a sociedade é muito baixo. A gente sempre ouve argumentos sempre cada vez mais crescentes no sentido de que não vale a pena mesmo recolher tributos, sempre que for possível fazer planejamentos ou até sonegação desvios, tributária, porque já que eu não tenho retorno, né? Exatamente, então se legitima, não é isso? Essa é a reclamação. É uma reclamação e até um argumento que acaba aparecendo muitas vezes com um certo verniz jurídico. É isso, André? Sem dúvida. Parece-me que não se pode dissociar a discussão da reforma tributária com a discussão da própria organização do Estado brasileiro, que é uma federação, né, criada lá atrás à imagem e semelhança da Federação Norte-Americana, mas hoje com uma peculiaridade
tributária que a coloca como uma federação única no mundo. Dos 27 países que se organizam sob a forma de federação, apenas um, que é o nosso, tem o município como um ente dotado do poder de tributar diretamente derivado da Constituição. Ou seja, o poder de tributar municipal, ele é amplo e o Estado não pode limitá-lo, a União não pode limitá-lo, já que o município foi alçado à categoria de ente federado em 1988. E esse tipo de consideração nos leva a um fato que é altamente complexo para as empresas que aqui atuam, que é a necessidade, especialmente para empresas de âmbito nacional, de recolher tributos para 5.570 municipalidades, cada qual com suas leis, cada qual com seu sistema próprio de cobrança e de arrecadação, mais os 26 estados, o Distrito Federal e a União. Portanto, parece-me que discutir reforma tributária no nosso país envolve necessariamente discutir que tipo de federação nós queremos ser. E se realmente é essencial para uma democracia federativa que o município detenha poder de tributar. A meu ver, e já antecipando o meu ponto de vista, a autonomia do ente federado, que é o que vai transformá-lo em um ente autônomo frente aos demais no Estado federal, ela é uma autonomia que precisa ser política, obviamente, precisa ser administrativa, legislativa e precisa ser financeira. Mas ter autonomia financeira não significa ter poder de tributar. Significa ter disponibilidade financeira para fazer face às suas despesas. Portanto, parece-me que um sistema tributário em que a arrecadação esteja concentrada na União e nos estados, com envio obrigatório, sem possibilidade de retenção, aos municípios, seria um sistema que começaria a ser mais racional e talvez menos carnavalesco. Além desse ponto que o professor André colocou, o que mais a gente poderia apontar como um problema grave do nosso sistema tributário, indo além dessa formatação, né, de entes federados e desse poder de tributar dos municípios? O que a gente poderia apontar, algo que, na verdade, demonstra que é preciso mudar? Tem uma discussão bastante conhecida, enfim, sobre a regressividade do nosso sistema, ou seja, né, uma arrecadação tributária ou uma imposição tributária voltada muito ao consumo. E isso feriria os moldes de uma justiça fiscal, que é o que a maior parte do mundo adere, né? Então, talvez, e aí a proposta dessa reforma tributária também toca, né, um dos pilares dessa reforma tributária é justamente isso. Vamos tirar o enfoque dos tributos sobre o consumo e direcioná-los para a renda e o patrimônio, né? É claro que a gente tem que fazer isso com muito cuidado, enfim, não pode ser uma visão maniqueísta, que às vezes a gente tende, né, a ir por esse lado de o rico contra o pobre, mas de fato é um sistema tributário, uma das mazelas assim, mais graves do sistema tributário brasileiro. Ele toca exatamente no ponto da regressividade. Até porque dessa forma, então, como nós temos estruturado, os pobres acabam sendo mais impactados por conta dessa tributação em cima do consumo. Sem dúvida. Sem dúvida. Nessa tributação sobre o consumo, acaba havendo incidência de mais do que um tributo sobre a mesma base de cálculo. Sem dúvida. Né? E portanto, com a mesma base, acaba havendo uma arrecadação duplicada, triplicada, tendo como parâmetro sempre a mesma base. E isso também é um fator de injustiça, é considerado um fator de injustiça social, que é praticado pelo sistema tributário, é isso? Sem dúvida, tanto que há países hoje, como o Canadá, por exemplo, que devolvem em dinheiro ao pobre ou ao que possui menos rendimentos o valor da tributação sobre o consumo que incidiu sobre os bens e serviços por ele consumidos ao longo do ano. Esse é um sistema muito complexo, né? É um sistema complexo, obviamente, né? O Canadá é uma nação à parte, eu diria até no mundo desenvolvido em termos de organização, porém isso demonstra que, de fato, a tributação sobre o consumo, ela acaba onerando quem ganha menos, pois quem ganha muito costuma poupar mais e gastar menos.
Quem ganha menos geralmente gasta 100% do que ganha, quando não mais do que 100%. Mas o fato, e fazendo uma conexão com a primeira observação feita aqui nesse painel, é que a tributação do consumo ainda é uma forma altamente inteligente dos governantes de extrair recursos públicos da sociedade sem muita resistência, né? Isso não tem nada de novo. Na verdade, no século XVI, um holandês escreveu um livro com o seguinte título: A Mina de Ouro dos Impostos Especiais sobre o Consumo. Pois naquela época estava se descobrindo a tributação do consumo, estava se descobrindo, por exemplo, na França, que ao se tributar o sal continuava sendo vendido, embora mais caro, pois era um item de primeira necessidade, e as pessoas poderiam eventualmente reclamar do preço do sal, mas não faziam uma conexão direta entre o preço da mercadoria e a tributação. Isso permanece verdadeiro até hoje, passados mais de 500 anos. Ainda que haja na nota fiscal a informação de que 30%, 40%, 50% ou 60% do tributo, ou melhor, 60% do preço da mercadoria corresponde à carga tributária, fato é que a repulsa social ao pagamento de tributos ela é muito mais forte nos chamados tributos diretos, quando o contribuinte tem que tirar dinheiro do bolso e entregar aos cofres públicos, como acontece uma vez por ano no IPTU, como acontece no momento de fazer a declaração do imposto de renda e, eventualmente, pagar o imposto devido. Mas, quando se compra um telefone celular de R$4.000, quando se compra um carro de R$80.000, o que se comenta é que o celular é caro e o carro é caro. É verdade. Mas se mascara que ali, naqueles 80 mil, 40 mil estão sendo entregues aos cofres públicos a título de tributos. De modo que tributar o consumo é algo que países com o menor grau de sofisticação, digamos assim, nos serviços públicos entregues à população, adotam essa linha, como Brasil, México, Turquia, são países onde a maior parte da carga tributária advém exatamente da tributação do consumo, porque se formos tributar a renda, se formos lançar mão dos tributos diretos, essa repulsa social à tributação pela, muitas vezes, não adequada destinação dos recursos públicos, ela aflorará e com isso acabará gerando mais sonegação. E agora, então, Reflexões vai fazer um rápido intervalo e volta em instantes. O Reflexões está de volta. Hoje o nosso debate é sobre reforma tributária. Nós comentávamos no primeiro bloco, não é, sobre essa questão da percepção da sociedade em relação ao quanto ela paga, quando ela paga um tributo, né, e que isso está um pouco mais oculto quando se trata exatamente da tributação dos consumos. É uma outra forma de percepção da sociedade, não é? A gente tem, na própria proposta, né, da reforma tributária, essa vertente, eu acho que ela poderia ser concretizada através do IVA, do chamado Imposto sobre o Valor Agregado, que na proposta ela se refere ao Imposto sobre Bens e Serviços. Então, ela congrega um pouco essa ideia, né, do imposto sobre o consumo, mas de uma forma mais simplificada, porque hoje o que a gente tem, e aí dentro, novamente, desse cenário caótico, né, do carnaval tributário, enfim, é que vários estados cobrando com legislações diferentes, daí vem a guerra fiscal, a complexidade. Então, talvez esse imposto cobrado dessa forma, né, e administrado por um ente, enfim, com uma legislação, como previsto, uma legislação federal, fique um pouco mais harmonizado, digamos assim, e menos caótico nesse sentido de você não ter vários entes cobrando com diferentes regulamentações, né, diferentes legislações. André, e o que você tem a considerar em relação a essa nova modalidade, essa unificação, né, do imposto sobre valor agregado? De que modo isso poderia efetivamente simplificar e influenciar nessa guerra fiscal que existe atualmente? O modelo de um tributo em que cada agente econômico paga um pouquinho ao longo da cadeia para que, ao fim e ao cabo, quando o bem chegue ao consumidor final, o Estado perceba a arrecadação em sua integralidade, é um modelo exitoso. A questão é,
Nós temos uma larga experiência com IVA no Brasil, porém, dadas as peculiaridades da nossa federação, o IVA, que foi implementado ainda no fim dos anos 1950, no antigo Imposto de Consumo, atual IPI, ele acabou se subdividindo em vários tributos. Nós temos, então, o IPI, que é de competência da União, nós temos o PIS e a COFINS, que acabam se somando a esse tipo de tributo e são considerados uma espécie de tributação sobre valor acrescido. Nós temos o ICMS, no âmbito dos estados, e nós temos um tributo, ele não seria tecnicamente o imposto sobre valor acrescido, pois ele não é plurifásico nem não cumulativo, mas é o ISS municipal, é um tributo que incide sobre a prestação de serviço. Portanto, aquilo que em outras nações, nessas 160 nações, funciona com um único tributo, cobrado de forma centralizada por um único ente federado, aqui foi repartido em 5 tributos, que são cobrados por 3 ordens jurídicas parciais distintas e nos trazem alguns problemas, para trazer um problema recente e atual. Hoje, os municípios pretendem cobrar ISS sobre download de softwares pela internet. E os estados também pretendem cobrar o seu tributo, que é o ICMS, sobre a mesma materialidade, o download de softwares pela internet, cada um dizendo o estado que é uma mercadoria, o município que é um serviço e, como costuma acontecer no direito tributário, na briga entre o mar e o rochedo, quem sofre é o marisco, que é o contribuinte. De modo que a adoção do IVA seria altamente salutar, porém, eu tenho aqui uma observação que me parece bastante importante em relação à reforma tributária proposta, que é a seguinte: ao lado do IVA, né, em nível estadual, portanto de competência dos estados, o projeto de reforma tributária atual prevê também a criação de um imposto de competência da União que incidirá sobre algumas mercadorias que, ao menos pela redação atual, não estarão sujeitas ao IVA. Em outras palavras, a exceção, a retirada da competência do IVA estadual de algumas mercadorias. Quais são elas? Esse é o problema. Petróleo e seus derivados, energia elétrica, telecomunicações, bebidas de todo tipo, veículos automotores, bens eletrodomésticos e eletrônicos. Nós estamos falando de algo que representa hoje, estatisticamente, entre 60% e 70% da arrecadação do ICMS estadual. Portanto, se nós retirarmos todos esses bens do âmbito de incidência do IVA estadual, como proposto na reforma tributária, e incluirmos essa tributação como algo exclusivo da União, que é, ao menos, a redação atual da reforma, esse novo IVA, em que pese ser salutar, pois vai eliminar o ISS, vai eliminar o IPI, vai eliminar o PIS/COFINS e vai eliminar o ICMS, ou seja, vai racionalizar o sistema, esse novo IVA não terá uma base de incidência tão ampla como, por exemplo, o ICMS. De modo que seria difícil imaginar um governador de estado apoiando uma reforma que retira os principais insumos tributados da competência do estado, deixando com o estado apenas aquilo que não é o principal. Agora, temos também a pergunta sobre o que a Constituição permite em termos de reestruturação tributária, né, que é a questão das competências, né, das entidades federativas. Uma coisa é ter autonomia para poder criar e arrecadar os seus próprios tributos. Outra coisa é receber, ainda que de maneira vinculada e obrigatória, determinadas receitas por partilha. Como é que fica essa questão das competências? Ela realmente é um problema para uma reengenharia tributária no Brasil, a questão da autonomia das competências dos Estados-membros? Sem dúvida, André. Eu acho que a proposta ela inclui essa preocupação de forma que esse novo modelo, enfim, ele traria um remanejamento também das competências. Né? Daí, por ser feito via proposta de emenda constitucional, exatamente para poder fazer uma alteração mais profunda, digamos assim. Mas há um fato que, dentro do nosso sistema federal, enfim, a gente tem uma das guerras de braço entre os próprios entes. Então, você tira um pouco o interesse social
e coloca um pouco o interesse mais político. Então, você ter o poder de tributar, né, você ter a competência tributária, ela também pode se transformar num instrumento de negociação política. Então, talvez esse seja exatamente o liame aí, e a dificuldade de reformas tributárias passadas, por exemplo. Essa reforma que está aí hoje no Congresso, ela poderia atender a uma expectativa de uma mudança mais significativa no momento de crise? Quer dizer, passar a enxergar de maneira diferente algumas materialidades, vamos dizer assim, que fazem parte, sempre fizeram do direito tributário, mas que também fazem parte de outros setores, né, como do direito econômico, quer dizer, da questão de o Estado ter, inclusive, planejamento energético do país, né, e de saber para onde vai a maior parte da riqueza que está sendo gerada a partir dos seus bens naturais, né, e que com isso ele não reforce o quê? Uma desigualdade socioeconômica dentro do país, né, porque na medida em que muitas dessas explorações de recursos naturais acabam estimulando e ratificando, né, essa desigualdade abissal que existe no Brasil, né, porque acaba gerando mais riqueza para menos pessoas, mais uma vez o Estado acaba contribuindo para isso. O direito tributário não seria uma forma de a gente tentar evitar esse círculo vicioso que a gente tem no Brasil desde sempre? Bom, sem dúvida. Parece-me que a sua ponderação ela é muito acertada, pois ao se tributar de forma acentuada insumos que são essenciais para o desenvolvimento nacional, energia elétrica, petróleo e seus derivados, minerais, tem-se, obviamente, uma perda de competitividade generalizada na economia. E já existem, sobre petróleo, sobre minerais, a própria energia elétrica, royalties, que são devidos aos entes federados pela sua exploração. O que, todavia, não obsta uma incidência elevada hoje de ICMS, né, e futuramente desse imposto federal, né, que se propõe na reforma tributária, que na verdade é um retorno ao período pré-88. Né? Antes da Constituição atual, havia o Imposto Único Federal sobre Minerais, o Imposto Único Federal sobre Energia Elétrica, o Imposto Único Federal sobre Combustíveis. Na verdade, estamos de fato apenas trazendo de volta antigos modelos. Exato. Que foram superados em 88, dada a ideia de que era preciso, para fortalecer a democracia, incrementar a competência tributária dos entes menores, dos estados e dos municípios. Essa foi a ideia da Assembleia Constituinte de 87, ao menos no campo tributário. O que pode ter sido verdadeiro para aquele momento histórico, mas passados 30 anos, parece-me que deve ser revisitado. Deve ser revisitado, já que temos 3 décadas de experiência com esse modelo, e nesse modelo a energia elétrica tem hoje um preço que é antidesenvolvimentista, né? Apenas para dar o exemplo de um setor, a indústria de alumínio praticamente não existe mais no Brasil, única e exclusivamente em razão do preço da energia elétrica, que é extremamente elevado aqui. As telecomunicações acabam sofrendo uma tributação exacerbada, com o imposto calculado por dentro, o que é mais um problema, já que o cálculo por dentro do imposto, que se aplica ao ICMS, basicamente significa esconder o peso do tributo no preço da mercadoria. Quando o tributo é calculado por fora, se o cidadão vai comprar um bem que custa R$100 e a alíquota de 18%, ao fim e ao cabo ele vai pagar 118, porque R$100 são de preço da mercadoria e 18 são de tributo. Para ele, ainda se tratando de imposto sobre consumo, fica mais claro qual é a carga tributária efetiva, já que a mercadoria era anunciada por 100, mas no momento de pagar ele paga 118. O ICMS, dentro dessa ideia de tributar de forma disfarçada, vamos dizer assim, ele é cobrado por dentro, ou seja, eu tenho que anunciar a minha mercadoria já por 118, ou 120, ou seja lá o que for, porque eu não posso adicionar o tributo depois. O tributo é calculado por dentro, ou seja, o preço já inclui o ICMS. Essa é a regra hoje vigente e que essa reforma busca modificar. Na verdade, a reforma diz que o tributo, ao menos o IVA, né, a pretensão é que ele seja calculado por fora e não por dentro. O que seria também salutar, a meu ver.
Então, de uma maneira geral, a remodelagem seria importante hoje. Sem dúvidas. Hoje a gente tem também outro fator que aumenta o custo de produção, enfim, são as regras de compliance tributário, né, que as empresas, estima-se que 2.700 horas, mais ou menos, em média, é que se gasta para poder entender toda a estrutura tributária e, com ela, adimplir, enfim. São muitos temas, né, Gisele? São inúmeros, André. E impacta o bolso do cidadão também, né? Impacta todos nós. Impacta o Estado, o cidadão. E precisamos realmente continuar refletindo sobre eles, né? Mas o Reflexões de hoje fica por aqui. Queria agradecer muito a presença da consultora Gisele Reis, consultora da TV Justiça, e dos nossos convidados. E agradeço também a você que acompanhou o nosso programa. Se quiser rever o Reflexões, ele fica disponível no site tvjustiça.jus.br. Até o próximo programa.